Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sei os planos que tenho para vós, para vos dar um futuro e uma esperança. Queria começar contando para vocês a história de um inglês, classe média baixa, chamado Archibald Leach, nascido na cidade de Bristol. Arquibaldo. Se vocês não têm o nome para o primeiro filho de vocês, fica aí uma opção, né? Arquibaldo, não? Quem sabe? E ele vem de uma família meio difícil. O pai era alcoólatra, a mãe aos 9 anos, que quando ele tem 9 anos, é internada num hospício. O pai fala que a mãe morreu, porque ela fica lá permanentemente internada. Ele só descobre que a mãe está viva muitos anos depois, né, já adulto. E o pai, assim, muito distante, ele alcoólatra, estava nas coisas dele lá. Quando ele é criança, ele quebra um dente. Aí ele vai sozinho no dentista, faz todo o tratamento lá, o pai nem toma conhecimento, né? Vê que vai aprendendo a se virar sozinho, mas ao mesmo tempo desenvolve muita insegurança, um desejo de reconhecimento, de ser aplaudido, muita insegurança especialmente com as mulheres, toda a situação com a mãe dele, né? Muito confusa. E talvez por isso, aos 13 anos, ele se encanta com a vida dos atores. Ele vê lá uma trupe de malabaristas, performistas, e ele se encanta, ele forja uma carta, como se fosse o pai escrevendo, para conseguir entrar lá naquele pessoal, e de fato vai com aquela trupe lá. O pai descobre, vai atrás, porque ele saiu de casa sem falar nada, né? Aí traz ele de volta para a escola, ele consegue ser expulso da escola, para de fato, permanentemente lá se dedicar ao que ele queria. E aos 16, então, esse pessoal dessa trupe vai lá para os Estados Unidos, ele vai junto, e não volta mais. O pessoal volta, ele fica em Nova York, tentando lá a vida como ator, E ele se dá bem, a coisa funciona, ele termina em Hollywood, e lá falam para ele, olha cara, Archibald Leach não rola. Você precisa ter um outro nome aqui, porque... Então inventam o nome de Cary Grant, que é um ator muito famoso, que nenhuma de vocês ouviu falar, mas nos anos 20, anos 30, anos 40, acreditem em mim, é um cara super de Hollywood, super estrela assim, né? E, inclusive, ele ficou conhecido como um dos homens mais atraentes do mundo e tinha uma coisa assim, uma aura de homem elegante e charmoso, era o tipo dele, assim, o cara meio inglês, né? Que era bem, assim, oposto da origem dele, né? E ele resumia de uma forma que eu achei interessante nessa trajetória, ele dizia, eu fingi ser alguém que eu queria ser e no final acabei me tornando essa pessoa. Ou ela se tornou eu, ou nós nos encontramos em algum ponto no meio do caminho, né? Sei lá o que aconteceu, o fato é que houve ali uma convergência e agora eu me tornei aquilo que eu queria ser, o que eu fingi ser. Diz o profeta Jeremias, eu conheço os planos que tenho para vós, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse profeta foi encarregado por Deus de transmitir para Israel, no momento duro de Israel, do exílio, transmitir uma mensagem de esperança. Olha, não deixem de sonhar, de que há um futuro para vocês, vocês vão poder voltar um dia, daqui a anos, para a terra de vocês, não desistam desses sonhos de vocês, né? Tem um plano, tem um futuro, vocês podem ter esperança. E ainda que Cary Grant, assim, está muito longe de ser um exemplo de vida cristã, e mesmo de vida feliz, parece que é uma pessoa meio deprimida, uma vida afetiva super confusa, mas a história dele, eu acho que nos serve para pensar na importância de saber sonhar, né? De saber sonhar grande, de como tem uma eficácia você ter essa capacidade, ter essa esperança ampla, né? Postar alto. Parece que Michelangelo dizia que o maior perigo não é
mirar alto demais e errar, mas mirar baixo demais e acertar. Esse é o problema, né? Se você apostou alto, mas não deu certo, tá normal. Agora, se você aponta para baixo, provavelmente você vai acertar, você vai acabar, né? Porque é mais fácil, né? Você ficar com aquilo que é mais simples. Também, mais recentemente, o Papa Francisco dizia, um jovem que não sabe sonhar é um jovem anestesiado. Não poderá entender a vida, a força da vida. Você não tem sonho, capacidade de sonhar. A esperança cristã não se reduz a um mero pensamento positivo, né? Eu quero, eu posso, eu faço. Não, não é isso. Mas assim, é sim uma força que nos impele a essa superação, essa ir mais além de nós mesmos, elevar-nos acima de nós mesmos. É isso, isso é parte, né? Lembrou? Chegando em Roma, o pessoal falando coisas assim, tem frases que às vezes fica repetindo de um filme, né, que assistia, e uma frase que o pessoal estava repetindo era dai, fammi sognare, que é isso, né? Vai, me faz sonhar, faz um negócio diferente aqui, faz um negócio novo, me faz aqui, me inspira, me faz sonhar. Interessante isso daí, né? Me faz sonhar. A gente precisa sonhar, a gente precisa. Se a gente não tem isso, escutava Diego Reis, né? Dizendo que uma pessoa que não tem um rumo claro na vida, a vida dela acaba se tornando um monte de coisas que ela não sabe, não tem a menor ideia do que são, uma série de coisas ali meio desconexas, mas não tem muito o que é isso, né? E acaba sentindo um aperto no peito, que ele não sabe porquê, mas de que lhe falta algo, lhe falta isso, né? Talvez muitas pessoas hoje se sintam dessa maneira, assim com esse vazio, com essa falta de rumo, de sentido. Algumas pessoas que tratam de pensar o mundo contemporâneo, pensar os tempos atuais, dizem que não é coincidência o quanto aparecem, à torto e à direita, a imagem dos zumbis. Essa coisa, né? Esse monstro. E não é, sei lá, o vampiro. O vampiro até volta e meia aparece algum vampiro por aí, né? Lobisomem, Frankenstein, agora parece que tem um filme do Frankenstein. Mas zumbi está em alta, né? Tem 1000 filmes e jogos e séries e... Por que isso? Porque eles dizem, no fundo, é uma expressão do homem moderno, né? De alguém que perdeu, assim, uma transcendência, um sentido sobrenatural, um porquê para a vida. Então acaba virando um pouco um corpo ali que ainda se move, mas não tem alma, não é vida aquilo ali, sei lá, está só esperando a hora de cair no buraco lá e tapar com terra. Já está meio morto já, né? Já não tem muito... Se você não tem um sonho, você não tem um propósito na tua vida. Agora, se você tem, aí sim, né? Aí você se torna grande, a tua vida se torna grande. Bonito esse livro, Mensagem do Fernando Pessoa sobre a expansão marítima portuguesa, que é o grande momento de Portugal. É quando começa essa expansão marítima e se torna o país mais importante da Europa, mais rico e que está desbrandando o mundo. Então tem várias poesias assim bonitas e famosas. Uma menos famosa é a do Monstrengo, que imagina esse encontro entre o navegador português, na nau portuguesa, guiando ali o leme, no timão, e o monstrengo lá, que é o dragão, o besta aquática no fim do mundo, assim, é o desconhecido, e ele que desafia quem é aquele que vem, onde só eu posso, de quem são essas calhas onde roça a minha pele e os meus espetos, quem que ousa deturpar o meu descanso. E o navegador está morrendo de medo, por 3 vezes treme, solta as mãos do leme, 3 vezes volta a agarrar ali no timão e diz ao final de tremer 3 vezes: aqui atrás desse leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E acho interessante isso daí, né? Aqui não é só aqui o Zezinho, sei lá, né? Ou talvez o Manuel, o Joaquim, né? Já que é um português, né? Não sou só... Eu sou todo um povo, todo um esforço de uma nação, de famílias, de uma monarquia, de séculos, de cientistas, de dinheiro, de empresários, para finalmente poder esse projeto de conquistar o mundo, de conhecer mundos novos, né? Eu sou muito mais do que a minha figura aqui, eu sou mais do que eu. Eu sou um projeto gigante, né? Incrível. Nesse mesmo livro tem aquela linha famosa: Deus quer
o homem sonha, a obra nasce. Vontade de Deus. Depois vem o quê? O sonho humano. A nossa capacidade de sonhar. E a partir daí surge a obra. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque hoje nasceu a obra. Na verdade, nasceu uma parte da obra, uma parte do Opus Dei, que foi a sessão feminina, né? O dia 14 de fevereiro, a gente celebra. Eu acabei de comer um bolo de chocolate que me deixaram lá para celebrar essa festa bem gostoso. Porque hoje é um dia, a gente celebra que hoje começou, foi o dia que São José Maria entendeu que ele tinha que vender esse sonho da santidade no meio do mundo também para as mulheres, né? Que também havia mulheres que não se sentiam chamadas a deixar o mundo, a entrar para um convento, alguma coisa assim, mas viver a sua vida na profissão, na família, que também elas deveriam buscar a santidade, nessas mesmas circunstâncias. Né? Ele começou a vender isso, né? Talvez a gente encontre por aí pessoas que vendem outros tipos de sonhos, mais parecidos, quem sabe, ao de Cary Grant. Na minha adolescência, algumas meninas faziam um book de modelo, né? Não sei se ainda existe isso, mas fulana está fazendo um book, né? Que é tirar umas fotos lá e mandar para estúdios de modelos lá, ela fazendo umas poses. Né? Então era um pouco, nossa, você modelo, era um pouco você vendia. Hoje talvez seja mais frequente curso de influenciadora digital, né? O cara põe meu filho lá, ele vai virar uma influenciador digital, porque ele vai aprender a fazer videozinhos engraçados, né? Então você vende ali um sonho e uau, isso aqui vai ser o máximo. E a pessoa investe ali num esporte, sei lá, numa arte. E projetos podem ser melhores, piores, pode ter mais ou menos sucesso, né? E São José Maria, desde aquele 14 de fevereiro de 1930, tratou de vender para as mulheres o maior dos sonhos, que é muito mais do que ser modelo, atriz, ou um Cary Grant da vida, ou influenciador famoso na internet, que é o de ser santo, né? Porque a glória do santo é uma glória muito maior do que a glória de Hollywood ou qualquer outra glória, né? Olímpica, o que for, né? A maior das glórias, a glória eterna. Talvez a gente olhe de longe assim a vida das pessoas famosas e a gente tem uma impressão de que, nossa, é uma outra qualidade de vida, quase um outro tipo de ser humano. Imagina ser que nem fulana, ser que nem ciclano famoso. Uau, é como uma coisa meio divina assim, né? Depois você olha de perto que não tem nada de divino aqui não, pelo contrário, né? É bem o chão, né? Bem humano, bem pelo contrário. Agora, com a pessoa santa, talvez seja o contrário. Talvez de longe você não te chame muita atenção. Mas quando você olha mais de perto, você fala, cara, aqui tem algo diferente, né? Aqui tem uma maneira divina de viver. Tem uma coisa forte aqui, né? Os gregos, eles tinham, na cosmologia dele, eles dividiam o cosmos em duas grandes partes. O mundo supralunar e o mundo infralunar. Qual que é a construção cosmológica? São as esferas celestes. Então a ideia é isso, que você tem a Terra, aí você tem os astros, eles estão todos em esferas transparentes ao redor da Terra, concêntricas, né? Primeiro tem a Lua. Então você tem uma esfera de vidro, você tem a Lua acoplada aqui em algum ponto dela, e essa esfera gira, por isso a Lua não cai, né? E ela está girando. E aí acima dela tem a esfera do Sol, no qual está grudado ali o Sol, independente da Lua, então move de forma diferente da Lua. Depois você tem Vênus, então tem os 7 planetas, entre eles a Lua e o Sol eram planetas, né, considerados planetas. Até que você tem a última esfera das estrelas fixas, que os planetas se movem entre si, mas as estrelas fixas não se movem entre si, as constelações, etc. Né? Então eles falavam, olha, esse mundo das estrelas, dos astros, é um mundo matemático, você consegue prever onde é que o Sol e o Vênus vai estar daqui a 100 anos, e você calcula e acerta, né? E as coisas não mudam, são eternas. Na verdade elas mudam, mas né, para as escalas de observação parecia que não, né? Então é um mundo perfeito, da estabilidade, da matemática, da lógica. Agora o mundo infralunar, não, né? Aqui a matemática não funciona, as coisas estão todas meio quebradas, tudo é meio a finitude, né? As coisas não são previsíveis, né? Então são com esses dois mundos. O mundo dos deuses, entre aspas, o mundo eterno, e o mundo dos homens, do passageiro. Na Bíblia, isso entrou de certa forma, tem essas duas palavras, né? Epigeia e Purânia. Sobre a terra, Epigeia, Epigaia, e o sol, aquilo que está sobre o céu, Epi-Uranus, o céu, né? Jesus, por exemplo, diz, né? Se falando-vos das coisas da terra, Epigeia,
Não credes? Como crereis se vos falar das coisas do céu? Epurânea. E sempre é isso, buscar as coisas do alto, né? Ele só pensa nas coisas da terra, de São Paulo. Quanto a nós, nossa pátria está nos céus. A gente quer esse outro mundo. A gente quer o mais elevado, a gente quer essa vida sobrenatural. A gente quer a vida divina. Ótimo, sei lá, que a gente tenha mesmo, né, sonhos humanos e projetos. Já conheci muitas pessoas, nossa, eu quero ser atriz, eu quero ser cara academicamente uma máquina e já vou fazer tal coisa, eu quero, né, vou fazer a minha residência nos Estados Unidos, eu quero estudar para o Itamaraty, então eu estou fazendo tal coisa. Legal, né? Legal gente ambiciosa assim no esporte, mas nenhuma ambição é maior do que o céu, do que Deus, do que a santidade, né? Essa é a vida sobrenatural, buscar as coisas do alto. E essa então é a primeira ideia que eu queria comunicar para vocês nessa meditação do dia 14 de fevereiro, né? Buscar a santidade. Esse é o maior dos sonhos. Essa é a maior das metas. Isso é o que mais vale a pena buscar. São Paulo que diz, né? Buscar as coisas do alto, ele também diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa frase dele pode nos remeter ao segundo ponto da nossa meditação, que é tentar responder uma objeção, que seria dizer assim, Padre Pedro, mas eu de ser santa não implica um pouco deixar de ser eu mesma? Por exemplo, tem uma amiga minha colérica, e assim, ela é esquentadinha e tal, sei lá, o jeito dela, sabe? Todo mundo dá risada com ela, né? É fácil, todo mundo provoca e ela já, né, joga um parto na tua cabeça, e a gente se diverte lá provocando ela. É o jeito dela, né? Agora, dá a impressão que se ela for santa, se ela for para ela ser santa, ela acho que tem que mudar um pouco, né? Não vai poder continuar sendo assim, né? Mas não dá para dizer que ela vai deixar de ser ela mesma. A Montserrat Graces era assim. Os irmãos chamavam ela de gorda, ou sua gorda. Mas uma hora ela parou de reagir, e não era gorda, mas só para provocar, né? Coisa de irmão, né? Aí uma hora ela falou, aí perdeu a graça, aí pararam de usar o apelido porque, né, ela já não reagia da maneira que era divertida, né? Que ela reagia com raiva deles, assim, que era o legal da coisa. Então deixou de ser ela mesma? Será que ser santa não implica uma certa despersonalização? Será que eu quero mesmo? Será que é uma coisa boa? Olha, para nos ajudar a entender isso, achei interessante umas ideias de um pesquisador americano sobre esse tema da personalidade, chamado Brian Little. Cara bem divertido, assim. Ele tem um TED Talk desses, de milhões de visualizações. Who are you really? Eu vi essa palestra e também escutei uma entrevista com ele. Quem você é de verdade? Who are you really? Qual que é a tua verdadeira personalidade? A gente escuta muito isso. Seja você mesmo. Eu falo, cara, mas que raio de que é esse eu mesmo, né? Que negócio é esse? Eu não sei o que é isso. Então ele fala, olha, tem 3 versões do teu eu mais autêntico, a gente poderia dizer. A primeira é a tua origem biogênica, ou seja, o teu temperamento, o que você é pelo teu DNA, pela tua natureza biológica. Tem gente que nasce mais extrovertida, mais faladora. Tem gente que nasce menos, tem gente que nasce mais neurótica, mais preocupona. Tem gente que nasce nem aí, tranquila, né? Paz e amor e não se preocupa com nada. Então, cada um tem um pouco seu jeitão, assim, né? Sua tendência natural. Essa é a tua origem biogênica, o teu temperamento. Agora, tem uma outra que é a tua origem sociogênica, que não é tanto o teu temperamento mais natural, mas assim, o que vem pela tua família, pela cultura imediata na qual você foi criado, né? Então, você pode ser um cara introvertido que nasceu no Japão, ou um cara introvertido que nasceu na Itália, ou na Espanha, ou no Rio de Janeiro, sei lá, né? Vão sair coisas diferentes, né? Dá para imaginar, né? Porque, bem, a cultura aceita coisas diferentes ali, o que é educado, o que não é. Então, você fala, pô, cara, isso aqui é típico gaúcho, né? Você vê que... Beleza, é o que ele é. Ainda que não necessariamente ele nasceu com aquilo. Foi algo da cultura na qual ele nasceu. Então, valoriza ali, sei lá, né? Ser rijo, valoriza. Não, eu sou assim, eu sou carioca. Então, você sente que aquilo é você, entendeu? É a tua maneira de ser autêntica, mas não necessariamente é algo biológico, né? É algo da tua origem sociogênica. E ele diz que tem uma terceira forma de autenticidade que ele chama da ideogênica, que é, no fundo, que nasce dos grandes projetos que você abraça na tua vida.
poxa, minha família, eu que tenho esse projeto, quero ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas, e aquilo te define, que isso aqui é o meu grande projeto, né? É isso que me move, é minha paixão. O próprio Brian Little, ele é professor, ele explica isso. E ele diz, mas assim, eu sou, na escala da introversão, eu sou um extremo de introvertido. Eu sou super introvertido. Mas eu tenho que dar aula para uns universitários sonolentos às 8 da manhã, que estão todo mundo dormindo. Eu tenho que plantar bananeira para eles acordarem, né? E fazer careta, e sei lá, né? Dar cambalhota, senão todo mundo dorme. Eu tenho que ser extrovertido. Mas eu sou introvertido por natureza, né? Mas eu ajo como extrovertido, porque eu escolho, eu adoro fazer, eu adoro dar aula. Eu estou ansioso para começarem as aulas. Ele fala isso, né? Claro, agora agindo como extrovertido, aquilo me desgasta de certa forma. Depois eu tenho que entrar na minha caverna lá, tapar, né? E ficar ali recuperando as minhas energias sociais, porque eu gastei, claramente. Então você tem um desgaste, né? Que a pessoa extrovertida não teria. Mas isso, eu estou sendo falso? Você não está sendo você mesmo porque você está agindo de uma maneira contrária ao teu temperamento? Não, eu estou sendo eu mesmo, eu escolho ser assim. E ele diz, pelo contrário, eu acho que esse é o teu eu mais verdadeiro, inclusive. O teu ideogênico, né? O que no fundo é o teu amor, a tua paixão, né, na vida. Que te faz, e quem sabe, mais além do que a tua cultura, a tua família esperaria de você, o teu temperamento, né? Porque eu quero, sei lá, ser médico e salvar as pessoas, eu quero isso aqui, né? Eu quero ser sacerdote. Mas eu sou introvertido e sacerdote tem que pregar. Paciência, né? Você vai ter que agir como extrovertido, vai ter que dar um jeito nesse negócio aí. Porque, cara, é o meu projeto da vida, é a minha vocação. Você abraça aquilo. Agora, é claro, diz o Brian Little, se você não tem na vida projetos centrais que o levem a agir dessa maneira, você vai acabar por default simplesmente fazendo aquilo que acha que é natural você fazer, ou que a tua cultura espera que você faça, né? Aí você vai tender ao biogênico, ao sociogênico, né? Mas se você tem um projeto... É interessante, porque eu gostei dessa teoria dele, porque faz a gente se sentir muito livre, né? Eu já nasci assim, tudo bem, eu nasci de uma determinada forma, mas o que me define, mais que o meu temperamento, é o meu amor, né? É o que eu escolho ser. Aquilo que diz Santo Agostinho, cada um é o que é o seu amor. Isso que mais nos define, os nossos amores. Por isso, quando São Paulo fala, né, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, por Ele eu busco Cristo, né? Eu busco Jesus, esse é o meu amor. Isso é o que me define. Claro, existem várias versões de nós mesmos. A santidade é uma certa despersonalização, um deixar de ser o mesmo? Olha, depende de que eu você está falando, né? Porque existe uma versão de nós mesmos que é o eu sem amores, simplesmente, né? Que é um pouco isso, volta para o teu temperamento. Existe um eu egoísta, meio animal, meio reativo, meio hedonista. O eu ameba, zumbi, que a gente, sei lá, né? Um pouco assim, que está aí, né? Mas não tem muito porquê na vida, né? Não tem muitos sonhos. Agora, existem versões também apaixonadas de mim mesmo, pela ciência, pela arte, pela carreira, por empreendimento empresarial. E existe uma versão de mim mesmo apaixonada por Cristo, né? Apaixonada por Deus, apaixonada por nosso Senhor. Existe essa versão dentro de mim. E essa é a versão que supera todas as outras. Essa é a minha grande versão, a versão santa. Cary Grant dizia, eu fingi ser alguém que eu queria ser, e no fim acabei me tornando essa pessoa. Nós nos encontramos de algum ponto no meio do caminho. Dá para imaginar São Paulo falando uma coisa muito parecida, né? Eu fui encontrado por Cristo, até o ponto de que Ele vive em mim agora. Esse amor dominou de tal forma que agora é a minha vida, né? Aquilo é agora o que eu sou. É um amor que dominou todo o meu horizonte vital. Você se torna você mesmo assim. Não digas aquele ponto de caminho, eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Né? Você não é ainda tudo que você está chamado a ser. Você tem que construir, você é um projeto. Seja você mesmo, então conquiste ser você mesma. Né? Conquiste ser a versão santa de você mesmo. Quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la, fala Jesus. Né? Quem buscar salvar a sua vida, defendê-la, não, deixa eu ficar aqui no meu egoísmo, não vou me complicar. Mas se você é capaz de perder a vida por amor, aí é quando você vai encontrar de verdade. Por amor a mim, do Evangelho, ele fala, né?
você vai te tornar você mesmo. Também é uma frase famosa de um poeta grego do século V a.C., chamado Píndaro. Um outro nome aí para a listinha de vocês. Arquibaldo, Píndaro, né? Chega, sei lá, Pedro, João, falta de criatividade, né? Vamos pegar nomes diferentes assim, né? Nomes diferentes. O Píndaro, ele fala, homem, torna-te o que és. Ele fala assim. E é esse paradoxo no fundo, né? Como é que eu posso me tornar o que eu sou? Por que eu preciso me tornar se eu já sou, né? No entanto, a filosofia poderia dizer, não, assim, você tem que te tornar em ato o que você é em potência. Filosofia só, você cria palavras e parece que está tudo resolvido, né? Você inventa a palavra, pronto, né? Se desfez o... Mas faz sentido, né? A gente é em potência muita coisa, mas não necessariamente é em ato, né? Eu tenho potencial para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, acho que já não tenho mais, não sei, né? Não, tem gente que faz triatlon, tem triatlon nas Olimpíadas, não sei. Mas tem gente mais velha que faz, não tem, né? Sei lá, mas acho difícil. Uma moça, vou fazer ginástica olímpica, cara, acho que com a tua idade, né? Tem que ser super pequena, né? Tem que ser, já não tem isso. Agora, potencial para ganhar um prêmio Nobel, olha, quem sabe, né? Ou você foi milionário, isso tá, vou ganhar na loteria, isso e pronto, né? Já resolve o teu problema. A gente tem vários potenciais. Não necessariamente aquilo está em ato na gente. E o potencial de ser santo? A gente tem esse potencial? Ser santo não é mais difícil ainda do que ser milionário, do que ser um grande atleta, um grande artista, ser famoso, sabe? Eu diria que é mais difícil, né? Que é preciso muito empenho, esforço, muita determinação. Mas, ao mesmo tempo, é uma graça, né? É o que a gente recebe de Deus. É um dom de Deus. É Ele que nos faz santos. E, de certa forma, Ele já nos fez santos. Essa é a boa notícia, né? Essa é a terceira ideia que eu queria comentar para fechar a nossa meditação, né? Ele nos fez santos. Quando? No nosso batismo. São Paulo escreve aos santos da Tessalônica, aos santos, manda um abraço lá para os santos da casa de César, para os santos. Ele chama assim os cristãos, ele chama de santos. Por quê? Porque eles foram batizados, porque eles já têm a graça. E você tem a graça, porque se você foi batizada, né? Você tem potencial, você vai ser santa? Não sei. Eu sou santo, já fui batizado, então eu já vou para o céu, vou ter uma vida virtuosa e feliz? Não necessariamente, né? Mas sim você tem o potencial. Isso eu garanto, né? De ser santa. É um elemento muito peculiar da teologia cristã, católica, é esse da graça santificante, ou da graça habitual. Santificante ou habitual, que se opõe à graça atual. O que é a graça atual? É no momento lá que você está precisando, lá, me ajuda aqui, Deus te dá aquela graça e você tem ali aquela ajuda naquele momento, né? Você pede ali, na hora, pá, acontece, né? Ontem alguém falava na tertúlia lá em casa, um rapaz, estudante, que tinha perdido o cachorro, né? Ele estava desconsolado, criança, 2 anos já. Aí ele falou, Deus, poxa, tô com saudade do Jack, do meu cachorro, né? Manda o Jack de volta. Aí deu 2 dias, o Jack apareceu de fato lá, de volta na casa dele, aí ele ficou, né, super feliz lá com o amigão dele lá, que era o Jack. É uma graça atual, você pede lá, pum, na hora, né? Acontece. Agora é diferente a graça habitual, que é algo que você carrega com você. Habitual vem do verbo habere, no latim, que é ter, possuir. Então, possua, é uma coisa que Deus te deu, está lá contigo. Essa é a graça habitual, está em você. Claro, enquanto você não perde pelo pecado mortal. O pecado mortal faz a gente perder o estado de graça. Perder a graça e agora está em estado de pecado, né? Mas se você tem a graça, assim a capacidade de ser santa está lá, está dentro de você. A capacidade de ir mais além do modo humano, natural de reagir. Fomos sepultados com Ele, diz São Paulo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, né? Se você foi batizado, você participou da morte e da ressurreição de Cristo, né? O batismo é você entrar na água, morrer e sair, ressuscitar, né? E assim nascer para uma vida nova. Está dentro de nós a capacidade de sermos santos. É algo difícil? É. Mas está dentro de você. É como que quase um desenvolvimento natural, sobrenatural, de algo que já está aqui dentro, né? Sei lá, uma mulher pode, eu vou casar, então deixa eu ser mãe, deixa eu ler um livro aqui, como ser uma boa mãe. Legal, né? Vou fazer um curso. Bom, agora, sei lá, pega lá um cara, vou entrar no exército, vou aprender como é que luta, vou aprender Muay Thai, sei lá, né? Beleza, vai te ajudar, quem sabe. Mas assim,
já está dentro de você. Você põe um cara lá para brigar, ele tem já um instinto de luta, né? Você põe um bebezinho na mão de uma menininha, sei lá, né, a bonequinha lá, alguma coisa ele já vai saber o que fazer com aquilo, entendeu? Tá dentro, né? Você aperta uns botões, na memória ROM lá, tá gravado, né? Você aperta uns botões, ativa, sabe? Um instinto ali e a coisa começa a funcionar, né? A santidade é algo assim, sabe? Tá aqui, tá dentro, né? É uma que não é algo esquisito, estranho. Não sei se vocês viram esse desenho, Os Incríveis, da Pixar, de animação de computação gráfica, acho muito divertido assim essas animações, e tem aquela cena, uma família super-heróis, e aí então o senhor incrível foi preso, a mãe incrível vai ter que resgatá-lo, sempre sobra para as mulheres, que os homens fazem tudo errado, e ela está na ilha lá dos inimigos, e ela tem que deixar os filhos sozinhos, e a mais velha é adolescente, né? E a mais velha está tendo um ataque, porque você vai deixar a gente sozinha aqui, e se aparecerem os inimigos? Use os seus poderes. Mas você falou que não era para usar os meus poderes. Agora eu estou falando que era você usar os seus poderes. Está dando um xerique lá, está tentando acalmar. E Mauro, mas eu não sei o que fazer. Não, olha, minha filha, tranquila. Quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. Como que dizendo, olha, você é minha filha, você é filha dos super-heróis, entendeu? Está no teu sangue, não tem opção. Você carrega isso dentro de você. Pensa, lembra da tua origem, lembra quem você é. São José Maria, ele fazia isso, cara. Você foi batizado, né? De trás da tua luta para vencer a preguiça, a tua sensualidade, o teu orgulho, tem toda a graça do sacrifício de Cristo na cruz, né? Não é pouca coisa, entendeu? É um Deus que se fez carne, se fez um de nós e derramou o seu sangue para que eu possa aspirar à santidade, para que eu possa ser capaz de vencer os meus vícios, para que eu possa almejar essa vida superior, né? Eu possa almejar a santidade. Eu conheço os planos que tenho para vós, para vos dar um futuro e uma esperança. A gente lê em Jeremias e já no Novo Testamento, em São Paulo, a gente lê que Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados na sua presença no amor. Santos e imaculados, Ele nos escolheu para isso. E uma boa maneira de conhecer o que isso significa é olhar para a Imaculada, né? Olhar para Nossa Senhora. Nela a gente vê esses sonhos já tornados realidades de uma forma muito atraente e com certeza inspiradora para todos nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.